Olá, meu nome é Laiane Oliveira da Rosa. Essa é a minha terceira aula de estágio do ensino fundamental. Meu curso é a segunda licenciatura em História. Minha tutora é Maria da Fátima da Silva. Meu RU é 1502630 e eu estudo pelo Centro Universitário Ninter do Polo de Juara. Nessa aula eu vou estar dando continuidade no tema sobre a colonização do Brasil. A gente falou sobre os dois primeiros períodos, que foi o período pré-colonial, o período colonial. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial decorreu em grande medida da expansão do pensamento ilustrado pelo Ocidente. Pode-se dizer que os conflitos que modificaram radicalmente as relações entre as Américas e suas metrópoles europeias decorreram da própria crise da modernidade no despontar da Revolução Francesa. O conceito de liberdade, igualdade e fraternidade entraram na América, um ambiente propício ao desenvolvimento de modelos políticos críticos ao embaraçoso sistema colonial. É bem verdade que os processos de independência, como no caso do Brasil, não romperam de forma radical com o modelo econômico que já era vigente. O sistema escravocrata, financiado pelas elites latifundiárias e monoculturas, apesar do frágil diálogo com a ideia de civilização, ampla, ampla, amplamente defendida no despontar dos séculos XVIII e XIX, estabeleciam as bases para uma autonomia política e econômica mascarada pelos discursos de independência social. A evidência do fortalecimento da sociedade colonial através do surgimento de elites, locais, levou metrópoles como Inglaterra, Espanha e Portugal a implantarem estratégias políticas, fiscais e econômicas compulsórias, na tentativa de resistir ao emergente processo de independência das colônias americanas. No caso de Brasil e Portugal, na América Portuguesa, as medidas adotadas no período pombalino aumentaram ainda mais a crise econômica e política. O fracasso do Marquês de Pombal em articular o absolutismo ilustrado como as bases mercantilistas acirrou ainda mais os ânimos coloniais na medida que crescia a arrecadação de impostos. É um movimento de caráter emancipacionista, iniciavam um caminho sem volta para a independência. Apesar dos martírios deixados pelas trilhas sangrentas das ciladas armadas pelo Estado português, as resistências se tornaram mais constantes, passando a fortalecer os ideais de um Estado independente. Juntaram-se a essas instabilidades o terremoto de Lisboa em 1755, a crise do comércio açucareiro e a queda da produção aurífera, além das crises sociais decorrentes de políticas administrativas implantadas no estado do Grão-Pará e no Maranhão, as quais resultaram na expulsão dos jesuítas e na tentativa de criação de uma economia agrícola em larga escala, com a utilização de mão de obra indígena regulamentada pelo Diretório dos Índios. Apesar da disseminação das ideias francesas e norte-americanas, as reformas sociais foram controladas pelas elites. Após a queda de Pombal, a conjuração de caráter emancipacionista, mesmo em perspectivas locais, passaram a ocorrer em diferentes regiões. Em Minas Gerais, em 1789, uma crise econômica resultante da escassez do ouro aumentava as pressões da coroa portuguesa pela cobrança do quinto. O quinto era 100 arrobas anuais, valor equivalente a 1.468,9 quilos de ouro, através da
execução da derrama, cobrança compulsória dos quintos em atraso, invasão de cidades, vilas, fazendas e casas à procura do ouro para alcançar o valor do quinto. Como resposta, a elite local pretendeu tomar o poder e instituir uma república através do fracassado evento denominado a Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana inicia com as elites em 1798, tomou projeções de caráter social a partir do ingresso de mulatos, ex-escravos, homens brancos pobres, alfaiates, pedreiros, soldados, bordadores, que passaram a defender a proclamação da República na Bahia. O fim da escravidão e o fim também da escravidão, das diferenças baseadas na cor da pele. Por esta razão, a Conjuração acabou perdendo seu apoio maçônico e sucumbindo naquele mesmo ano. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, transformações de caráter econômico iniciaram o processo de independência econômica das colônias portuguesas. A abertura de portos dava um fim ao exclusivo colonial, principal aspecto que une uma colônia à sua metrópole, permitindo que as nações aliadas a Portugal, naquele momento a Inglaterra, pudessem desenvolver relações comerciais com o Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão, anulando sua dependência econômica unilateral. A instalação de manufaturas, a fundação do Banco do Brasil em 1808, a invasão da Guiana Francesa, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, a insurreição pernambucana, a ocupação da banda oriental do Uruguai após a guerra contra as Artigas, alteraram o lugar das colônias portuguesas no cenário intercontinental. Enfim, a Revolução do Porto, em 1820, decorreu de uma crise política em Portugal e concorreu para o enfraquecimento das relações entre o Brasil e a, consequentemente, proclamação da República em 1822. Portanto, a crise do sistema colonial deve ser pensado como um evento de longa duração. A independência do Brasil somente se deu quando Dom João voltou a Portugal. Dom Pedro permaneceu no Brasil, firmando o acordo com uma nova elite que defendia a união com Portugal. No ano de 1822, mais especificamente no dia 7 de setembro, Dom Pedro declarou a independência sem a Revolução. O Brasil Império foi uma época da história do Brasil que teve início em 7 de setembro de 1822, quando ocorreu a independência do Brasil. O período imperial teve fim em 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Naquela época, o país era governado por dois monarcas, Dom Pedro I e seu filho, Dom Pedro II. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Império. O Brasil Império foi um período da história brasileira que começou logo depois da independência do Brasil, declarada em 1822, quando Dom Pedro fez o grito da independência nas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Esse foi o fim do período joanino, que começou no ano de 1808 e durou até 1821. O período joanino influenciou diretamente o processo da independência do Brasil. A família real portuguesa se mudou para o Brasil na virada de 1807 para 1808, no momento em que Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. A família real portuguesa se instalou na cidade do Rio de Janeiro e assim começou uma série de modificações, colocando o país em uma nova posição.
Esse momento foi o responsável pelo adiantamento da nossa independência. Mas o pontapé inicial apenas foi dado em 1820. Aí tem uma cronologia do Império, assim, que são algumas datas, os principais episódios que ocorreram na história do Brasil Império. Aí tem o primeiro reinado, né, que se inicia em 7 de setembro, nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, quando houve a proclamação da República do Brasil pelo então príncipe regente Dom Pedro I. Dá-se início ao Brasil monárquico. Em 1822, em 12 de outubro, Dom Pedro I é proclamado imperador do Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Em 1824, em 25 de março, é a primeira Constituição brasileira ortogada por Dom Pedro I. Em 1824, o nome oficial do país muda de Brasil para Império do Brasil. A independência do Brasil é reconhecida por Portugal em 1825. Em 1831, em 13 de março, aconteceu a Noite das Garrafadas, conflitos de rua na cidade do Rio de Janeiro entre opositores e simpatizantes. Estavam os partidários de Dom Pedro I. Em 1831, depois de várias pressões e de muitos protestos populares com a oposição de alguns setores da sociedade, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em favor de seu filho. Aí entra o período regencial. O período regencial é o período em que o Brasil é governado por regentes. A regência trina provisória, de 1831, a regência trina permanente, de 1831 a 1835, a regência una de Feijó, de 1835 a 1837, e a regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Em 1834, Dom Pedro falece, Dom Pedro I. De 1835 a 1840, acontece a cabanagem, revolta popular, que aconteceu na província do Grão-Pará. De 1835 a 1845, acontece a Guerra dos Farrapos, revolução que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Em 1840, em 23 de junho, ocorreu o golpe da maioridade, com o apoio do Partido Liberal, um dos principais partidos do Brasil. A maioridade de Dom Pedro II foi declarada e ele assumiu o trono do Brasil aos 14 anos de idade. Aí tem o segundo reinado. O segundo reinado acontece de 1840 a 1889. Dom Pedro foi coroado imperador em 1841. Em 1842 acontece a Revolução Liberal nas províncias de Minas Gerais e de São Paulo. Em 1844 houve a decretação da tarifa de Alves Branco, que protege as manufaturas brasileiras. Em 1854, em 30 de abril, foi inaugurada a primeira ferrovia brasileira pelo empresário Barão de Mauá. Em 1864 a 1865, houve a questão Christie, o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Em 1864 a 1870, ocorreu a Guerra do Paraguai, conflito militar da América do Sul entre Paraguai e a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, com apoio do Reino Unido. No ano de 1870, o Paraguai foi declarado derrotado.
Em 1888, começou o ciclo da borracha. O Brasil se tornou um dos principais produtores e exportadores do mundo. O produto ganhou importância no mercado internacional. Em 1884 a 1887, houve a crise de conflitos entre a monarquia brasileira e o exército. Em 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, em que dava liberdades aos escravos que tinham mais de 60 anos. Em 1888, em 13 de maio, foi decretada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, momento da abolição da escravatura do Brasil, no Brasil, né? Em 1889, em 15 de novembro, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, a proclamação da República. Foi o fim do Brasil Império e o início do Brasil República. Até aqui a gente falou um pouquinho sobre como aconteceu esse declínio do Brasil Império, né, até o Brasil República. São vários fatores que aconteceram. Os econômicos são os principais, né? A questão da liberdade de escolha do país, os altos impostos cobrados, o desejo de liberdade, de poder comercializar para outros países também, não sendo somente Portugal, porque o Brasil era preso a Portugal. Isso levava a uma dependência enorme. A partir desse momento, acontece esse declínio, essa crise, e o Brasil começa a viver outro aspecto, outra realidade. Obrigada para quem acompanhou a aula até aqui.